entrou mentira. Claro. Tem 6 meses que quero fora. Você mudou de lugar, o sol foi embora. Oi? Você mudou de lugar, o sol foi embora. Pois é. Mas daqui a pouco ele volta, tá? Não esquenta Não, não pode não. Daqui a pouco ele volta com vontade de te queimar. Daqui a pouco você se lembra e volta. Aí eu vou botar o biquíni e tava na praia. Tá lá, Nossa! O marido fala, você pode não fazer compra não. Ah, mais ou menos. Lá em Salvador. Ah, assistir esse vídeo da Brisa era bom demais. Vai ter outra parada pra comer de novo. O negócio vai parar na hora da tarde. O cara da moto ele tava aqui, né? Ah, tem. A água tem. Só não sei se você vai dar conta de beber. É do lado do banheiro. O povo veio lavando a mão de lá aqui daquele trem lá. Ninguém nem toca naquele lá. Não pra beber. Isso aqui é engraçado, você. Você tem o que você tem no passado. Você tem que fazer isso, fazer aquilo, o velhinho falou assim, deixa eu ver. Devolveu, cara. Você tem que morrer. Ó, vai aqui. Daí olhou, sabe? Falou, não, você tem que ir pra aqui, tá prontinho. Vem cá, o carimbar assim lá pra você, pode vazar. Vazou. Morreu por tempo. Se eu lembrasse o nome, o Gilvão deve ter conhecido ele muito lá na Receita Federal de Catarina. Não já lembro que era o Brasil, porque ele é Brasil, né? Nem um episódio lá, não me lembro o nome da passada, ele só está dizendo. Não lembro. Eu vou ver se por nome, que é documentação, que já morreu também. Você bebeu a mãozinha? O bilhotinho da garrafa, aquela garrafa sempre tem essa. Aquela verde, meu pai e minha mãe fumavam fumo de corda. Olha. Igual meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe fumam demais. Minha mãe também fuma muito. Não, minha mãe também fuma muito. E eu, mas o Henrique não fuma. Nem o Maurício. Minha raça. E a ausência dos pais ficam sempre trabalhando, causa um enorme problema de carência das mulheres. E essa carência é o principal. Pelo Daniel, cuidando com isso. Carne podre. Isso é uma cena terrível. O doente na hora da morte, deitados são com falta de sorte, não aparece ninguém para dar nenhuma gota de remédio. E ele levanta com a cara de tédio, olha para um lado, olha para o outro e com muito desgosto abre a boca a chorar. E ele chora alto, desesperadamente. O desespero é tanto que ele levanta e olha para o canto. Procura e não acha. Isso é o que ele precisa saber. Se ele vai continuar vivo ou se vai morrer. Ele deita na cama para ver se os pensamentos lhe vêm. E é no silêncio do canto que a morte lhe chega. E ele adormece, com os olhos emburaccados. Ele olha para a câmera. Muito popular no bairro, tão querido que pretendia se candidatar a vereador nas próximas eleições. Além de patrão, ele era um bom amigo para todos, né? Ele atende os clientes aqui todo dia de manhã, dava bom dia, ele sempre com um sorriso no rosto. Que mentalidade da época. Sempre me chamava de irmão.
Então eu considerava ele como um irmão, um patrão e um grande amigo. Eu tava conversando com o menino, aí eu chamei o Sebastião. Falei, Sebastião, você não pode ficar assim. Ou você tá tentando me matar? Você falou que é meu primo. Sebastião, se você é meu primo, você tem que ser bonzinho pra mim. Agora você quer matar eu? Você vai me matar, Sebastião? Aí o Sebastião olhou nos meus olhos. Menino, mas ele tá tão tristinho. Você conhece o Sebastião? Ué? Oi, a gogó me deu pro palcão, por favor. Aí me pegou meu pão, levou e trouxe depois. E comeu tocinho, fitou, fez folhofa. Cadê Dodô? Cadê? Oh, meu Deus do céu, cebola. Aí chega, Federico. Chega, Federico. Eu vou peidar fedido aqui. E quando eu peido fedido, ó, Diriquinho, vai lá, vai. Ó. Vai, sai. Vai caçar o que fazer. Ó. Você tá acabando com o meu cartão, filho. Meu Deus do céu. Tô vontade de morrer. Eu não quero saber de mais nada. Eu vou fazer as coisas acontecer. Eu vou pipocar o balaio. Não tá filmando mais não, né? Senão vai acabar com o meu cartão. Aí depois na hora da gente filmar coisa que presta, aí não tem nada. E eu vou suicidar. Só sei que chega uma hora da nossa viagem, o que tocar pra nós tá bom. Tinha um outro menino aqui com nós, né? Pra ele não passar fome, é acostumado a tomar cachaça, me dá uma dose aí, pronto. Aí, cada canto era uma dose de pinga. Ué, cada canto que o menino chegava era um prato pior do que o outro. E mais caro do que o outro. Mas não, dá uma dose de carne, é melhor beber cachaça que comer essa comida. Nessa época ele comeu o quê? Umas 5 doses de cachaça. Rapaz, ele bebeu cachaça, hein? Comeu um pastelzinho e fui embora dormir. Quem é que vai ter passagem aí? Que é aqui? Aí, é de usina aquilo lá, não é? Ó. Lá na frente da carreta lá, ó. É de usina, né? Não, é de usina. É de usina aquilo ali. Aí agora tá do jeito que o motorista gosta, ele gosta de andar devagar. Agora que vai demorar. Agora que vai demorar, motorista. Você já anda 20 por hora. Agora serve, nós vamos almoçar de noite. Vamos almoçar às 4. Não tô preocupado. Oi, eu tenho uma bolachinha aqui. O senhor... Não quero. Tá brincando do almoço. Só tá olhando ali, ó. Não, é verdade que é lá pelas 4. Eu acho que é ali em Santa Rita, nós almoçamos. É só os almoços. O trem tomou conta da BR toda. Aqui não tem jeito não, viu? Vai ver o carro. Não é baixo, pode ir, motorista. Ele entra dentro do mar, com certeza. Se fosse uma carreta, não entrava não. Assim de frente, não tem jeito. Faz aquele mundo. Nem tinha uma casa. Mais cortado. Só turma. Eu acho que é uma base de uma turbina mesmo. É. Quando eu trabalhava com o governador lá do meu estado, quando começou a oficina lá, eu pedi isso aí da Alemanha. Isso aí vem por container. Ah, não, é muito fora. É.
Aí chegava lá, eu ia fazer a inspeção, se tinha chegado das peças, né? Contagem. Esse trem aí vinha.